Pessoal, bom dia, né? Tema da aula de hoje, direitos humanos dentro da nossa Constituição. E antes da gente efetivamente começar a aula, vou dar uma revisão rápida, né, daquilo que a gente já estudou. Na primeira aula, né, eu entrei com vocês aqui, ó, sobre o que é os direitos humanos, né, o que são os direitos humanos, a diferença de direitos humanos e fundamentais, a diferença entre os direitos fundamentais e o direito do homem, né? Então, todos esses assuntos, aqui dentro de teoria geral dos direitos humanos, um tópico que está no edital de vocês, a gente passou, né? E, no primeiro momento lá, eu mostrei, né, que os direitos fundamentais, pessoal, são aqueles direitos que estão no nosso ordenamento interno. Esse daqui, ó, na nossa Constituição. Dentre eles, nós temos aí o direito ao voto, né? E outros. Beleza. Depois, eu mostrei os direitos humanos, que são os de ordem externa, né? E de ordem externa, de ordem internacional. Seria isso aqui, ó. Só que esses direitos humanos, né, de ordem externa, eles podem ser globais, ou seja, nosso sistema onusiano, que seria esse daqui, e sistema regional de proteção, que está lá no sistema europeu, interamericano e africano. Beleza? E, basicamente, os nossos direitos humanos, eles também estão dentro da nossa Constituição. Beleza? Dentro da nossa Constituição Federal. Agora, é fundamental ter essa base do direito constitucional, e a gente já teve isso através das nossas aulas aí do artigo 5º, principalmente, para conseguir ter esse ponto de vista e analisar quais os artigos que estão se referindo a esses direitos. Beleza? Então, recapitulando, pessoal. Na primeira aula, nós passamos pelos direitos humanos. Passei com você todas essas diferenças entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem. Falei um pouco também sobre as doutrinas, né, do que seria ali o direito justnaturalismo, né, que está mais focado ali nesse direitos dos homens, essa parte positivista, que entende que os direitos humanos são aqueles elencados em algum texto, e depois fui passando para vocês aí as características dos direitos humanos, que eles são aí inalienáveis, né, que eu não posso renunciá-los, entre outros, beleza? E na aula de hoje, para finalizar essa revisão bem superficial, nós entraremos nesse módulo aqui, ó, os direitos humanos dentro da nossa Constituição. Tudo isso daqui, pessoal, já foi visto. Sistema regional, sistema global, né? O resumo sobre nossos direitos humanos em si e a dignidade humana como núcleo fundamental dos direitos humanos, beleza? Hoje a gente finaliza mostrando aqui dentro da Constituição, beleza? Então, pessoal, nesse início de aula aqui, ó, a gente tem que recapitular alguns pontos.
alguns pontos que estão o quê? Dentro da nossa Constituição Federal. O foco da aula de hoje é dentro da Constituição Federal. Então, eu sugiro que quem está entrando no curso agora, pegue lá a nossa apostila de mapas mentais, que eu vou compartilhar com vocês aqui, vou abrir para mostrar alguns pontos, e reveja, viu? Essa parte aí, do artigo 1º ao artigo 4º, que são os nossos princípios fundamentais. Beleza? Então, no primeiro momento aqui, a base de qualquer coisa, a gente tem que entender, né? Que a República é formada pela união indissolúvel entre estados, municípios e Distrito Federal. E, num segundo momento, começar a dividir o que são os fundamentos, quais são os nossos objetivos, né? E, para isso, normalmente, né, concurseiro, a gente sabe, é safo, tem os bizus, mnemônicos, né? Então, sugiro que vocês decorem, deixei aqui no material também claro alguns deles. O primeiro, importantíssimo, é o Source de Vapor, que são o quê? São os nossos fundamentos da República Federativa do Brasil, que fala lá, ó, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. E se a gente tiver um olhar um pouco mais aprofundado, a gente começa a enxergar os direitos humanos dentro desses fundamentos. Como, pessoal? Por exemplo, o segundo tópico, dignidade da pessoa humana. Para quem é aluno sabe, qual que é o núcleo universal dos direitos humanos, pessoal? Aqui, ó, no nosso material. Dignidade da pessoa humana. Então, na nossa Constituição, no início dela, os nossos fundamentos, né? Lá no nosso primeiro artigo, basicamente, já traz um olhar voltado ali para os direitos humanos. Deixando claro que a dignidade da pessoa humana é o núcleo da nossa, não só dos direitos humanos, mas também da nossa Constituição Federal. Então, é esse olhar aprofundado da coisa que vocês vão ter que ter no dia da prova para conseguir assimilar essas questões de direitos humanos, principalmente no que for relativo aí à Constituição. Depois que a gente passar essa teoria, né, que eu estou começando aqui, e eu vou mais devagar hoje mesmo, pessoal, realmente para ir tirando a dúvida, para ir conversando com vocês. Igual a gente segue aí a nossa linha de raciocínio aí nas aulas de direitos humanos. E lá na frente e voltar, né? E voltando nos conteúdos, relembrando, para conseguir assimilar bem esses tópicos. Então, falei para vocês, o núcleo do nosso sistema internacional, dos nossos direitos humanos, é a dignidade. E olha ela aparecendo aqui na nossa Constituição, no primeiro artigo, no segundo item, dignidade da pessoa como núcleo fundamental, dignidade da pessoa humana. Depois ela traz, né, valor central, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E olha novamente aí, ó, no nosso material, eu mostrando para vocês que os valores sociais estão com um viés, um olhar focado nos direitos de segunda geração e a livre iniciativa focada nos nossos direitos de primeira geração ou dimensão. Vocês estão conseguindo assimilar, enxergar isso, pessoal? Que dentro do nosso primeiro artigo, nós já temos duas referências claras dos direitos humanos? Então, a partir de agora,
a visão que a gente tem que ter da Constituição, nesses artigos iniciais, dentro do nosso artigo 5º, principalmente, é que, a todo momento, estamos falando de direitos humanos, ou de primeira ou de segunda geração. Então, anotem aí, dentro dos nossos fundamentos, ou seja, sócio de Vaplu, né, nós temos referências claras de direitos humanos, tanto na dignidade da pessoa humana, como também nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Beleza? Então, vamos lá, gente, vamos seguindo. Então, aqui eu deixei no resumo para vocês, né? Valores sociais como entendido como a economia equilibrada entre o Estado e o mercado, né? Me sendo facultativo a livre iniciativa, né, do desenvolvimento, ou os valores sociais do trabalho. Beleza? E o pluralismo político, pessoal. A todo momento, me fazendo lembrar daquilo, né? Dos nossos direitos de primeira geração, ou seja, qual que é o bizu que eu passo para vocês aí? Liga o PC, né? Aperte o ESC e coloque o CD. Anota aí. Liga o PC. Direitos civis e políticos. Opa! Se os meus direitos civis e políticos são de primeira geração, logo, não prestacionais por parte do Estado, logo, de escusa, ele tem que se afastar da gente. Ele tem que me dar a liberdade de escolher em quem que eu vou votar, das minhas diversidades de escolha, das minhas diversidades de ideologia. Perfeito? Então, olha mais um ponto que traz novamente os direitos humanos, pluralismo político, liberdade partidária dentro da nossa Constituição. Beleza? Então traz para nós também aqui, ó, direitos de primeira geração. Por outro lado, e isso daqui é muito básico para algumas pessoas, mas a gente tem que recapitular, né, gente? Seria os nossos objetivos fundamentais. Objetivos fundamentais. E a banca adora, não só o Instituto ACP, mas CESP, FGV, né, Fundatec, FCC, é tentar confundir o candidato entre fundamentos e objetivos. Os nossos objetivos fundamentais, lá no nosso artigo 3º, pessoal, ele traz aqui alguns itens, né? E o mnemônico, para vocês não esquecerem também, é o Kunga Erra Pro. Fundamentos, sócio de Vaplu, objetivos, Kunga Erra Pro. Seria construir uma sociedade livre, justa e solidária. Opa! Vamos segurar aqui e analisar com mais calma. Livre, justa e solidária. Olha os nossos direitos de primeira, segunda e terceira dimensão novamente aparecendo. Ficou claro para vocês, pessoal? Remetendo às nosso fator histórico, as brigas, né, de revolução. Alguém lembra aí o lema da Revolução Francesa? Então, deixei até a bandeirinha aqui, ó, para ficar mais tranquilo de assimilar. Livre, direito de primeira geração, escusa do Estado. Eu comando, eu decido. O Estado ele tem que se afastar das minhas decisões.
justa, igualdade. Segunda dimensão. E solidária, de igual valor para todo mundo, abrangendo todo mundo, captando todo mundo. Beleza? Então, fraternidade. Eu não consigo definir quem é o merecedor daquele direito. Todos são afetados. Beleza? Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária com garantir o desenvolvimento nacional. H. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Olha a fraternidade aparecendo aqui. Olha os direitos humanos de terceira geração ou dimensão, a todo momento gritando dentro da nossa Constituição aqui. E promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação, novamente. Beleza, pessoal? Então, o que eu estou querendo, em resumo? Tenho esse olhar crítico dentro da Constituição, dentro das questões de direitos humanos dentro da Constituição Federal. Porque a nossa... Eles estão presentes em muitos artigos. Primeiro, terceiro, quinto, principalmente, né? E aí por diante. Beleza? Vamos seguindo aqui, então. Vamos com cuidado, vamos conversando. Por último, pessoal, não menos importante, para a gente começar a fazer algumas questões e massificar isso daqui, são os nossos princípios nas relações internacionais. Princípios nas relações internacionais. Isso daqui é muito importante. A República é formada pela união indissolúvel de independência nacional, prevalência dos direitos humanos. Opa! Por que eu segurei e deixei de vermelho aqui, pessoal? Isso daqui é muito parecido com a dignidade da pessoa humana. Só que a dignidade da pessoa humana, ela está lá no nosso primeiro artigo, dentro dos nossos fundamentos. E o que a banca pode fazer se ela quiser? Adivinhem, pessoal. Trocar. Colocar que a dignidade da pessoa humana é a dignidade da pessoa humana é um princípio que rege as relações da República Federativa do Brasil, as relações internacionais. Então, por isso, eu destaquei aqui para vocês. Prevalência dos direitos humanos está lá nos nossos princípios que regem as relações internacionais. Agora, a dignidade da pessoa humana, ela é clara lá nos nossos fundamentos, ou seja, no sócio de vapor. Beleza? Então, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, igualdade entre os estados, e aqui, estados no sentido de nações, né, senhores? Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Olha os direitos humanos tentando conversar com a gente aqui a todo momento. Repúdio ao terrorismo e o racismo, que inclusive comentei tanto com vocês dentro do nosso direito penal, do nosso direito constitucional e dos nossos direitos humanos, né, senhores? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Segura isso daí. Há algo de mais fraternidade, de mais
acolhimento do que esse daqui, gente? Gritando terceira geração, mostrando para nós, opa, todo mundo junto. Então, a banca pode sim explorar esses princípios que regem relações internacionais, beleza? E concessão de asilo político, que inclusive questiono vocês, pode ser com crime comum? Por exemplo, um homicídio? Não. Isso. Muito bem. Muito bem. Então, senhores, recapitulando, trouxe até aqui fundamentos sócio de vapor. Vamos revê-los aqui? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Depois, os objetivos com Guerra Pro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha os nossos direitos de primeira, segunda e terceira dimensão ou geração, gritando. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo ou quaisquer outras formas de discriminação. Por último, princípios nas relações internacionais, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa de paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Agora, pessoal, eu vou aprofundar mais um pouco. Mostrar para vocês aqui alguns pontos. Eu trouxe um resumo com aqueles principais artigos que seria importante dar uma revisada. Beleza? Então, anotem aí. Artigo 5º, direitos individuais e coletivos e as nossas garantias. Nós abriremos a planilha, a nossa apostila aqui agora, para dar uma recapitulada. E eu destacar com vocês alguns direitos implícitos ali, escondidos, mas que podem aparecer em questões. Nossos direitos sociais, sim. Olha nossos direitos de segunda geração gritando. Do artigo 14 ao 16, direitos políticos, né? Civis e políticos, ou seja, primeira geração, e partidos políticos lá no 17, beleza? Outro ponto, pessoal, que a banca pode explorar incidente de deslocamento de competência, artigo 109 da nossa Constituição. Ou seja, crimes transnacionais previstos em tratado, julga crimes previstos em tratado e convenção internacional. Viu? Eu vou abordar isso daqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Beleza? Por exemplo, no caso aqui de tráfico internacional de pessoas, a banca ela pode voar e pode mostrar isso daqui também. Então, é importante revisar. Beleza? Vamos fazer algumas questões, pessoal? Tá claro aí para vocês? Pode seguir? Caso com alguma dúvida aí sobre os nossos fundamentos, objetivos, princípios, tá tranquilo? Digita aí para nós. Dá um joinha aí, se estiver tranquilo. Pode seguir? Então, beleza. Estou entendendo que vocês estão matando isso aí, né? Inclusive, para alegria de alguns ou tristeza de outros, ontem, a 1h da manhã, mandei. Ontem não, hoje, né? Hoje, mandei o 7º simulado. E abordei algumas questões de direitos humanos dentro da Constituição. Então, é tempo ruim
o tempo inteiro, senhores. Vocês serão polícia. É dormir pouco, estudar muito. Vocês não viram no curso de formação, vai piorar e vai piorar muito. Então, vocês têm o dia todinho de aula hoje, chegar à noite, vocês vão dormir, pós-edital, faltando 50 dias para a prova, 50? 40 dias para a prova? Nem se eu quisesse, nem o professor de vocês está dormindo, vocês estão dormindo? O que está acontecendo? Ah, mas vocês vão escutar isso demais no curso de formação, viu, gente? Vocês vão ver que maravilha que é. E aí vocês vão lembrar de eu falando isso. Se o professor não está dormindo, imagina os senhores. Viu? Chuvinha, tempo ameno, vai, brinca. Que é isso, gente? Eu não senti não, viu, Rafa? Deve ter sido só em Araxá aí, não foi não? Ô, gente, brincadeiras à parte, vamos lá? Isso aí, viu, Larissa? É sangue no olho, senhores. Vocês vão ser polícia. Tem esse trem de dormir muito, não. Pessoal, aqui, ó, primeira questãozinha, Instituto OCP 2022. Olha como é que a madrasta de vocês, igual eu gosto de brincar, que ela é fina, porque quem já é aluno mais antigo aí da mentoria, conhece, já conhece, não conhece, Rafa? Não conhece, Larissa? Felipe? Já conhece a banca? Sabe as maldades dela? Olha aqui, ó, certo ou errado? Ela veio aqui fina, certo ou errado? Fala aí. A dignidade da pessoa humana pode ser apontada como um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil? Qual que é o bizu que eu passei para vocês aí agora entre sobre, dignidade, objetivos e fundamentos, senhores? Com base nisso, certo ou errado? Só para esquentar a aula de hoje. Muito bem, muito bem. É isso daí. Vocês estão pegando. O bizu é esse. É igual eu falo, chegar lá 12 por 7. Tranquilo. Então, não. Até porque dignidade da pessoa humana, núcleo da nossa Constituição, início da Constituição, núcleo dos nossos direitos humanos, está lá nossos fundamentos, artigo 1º. Beleza? Erradíssimo. Mas é fina, né, gente? É fina. Está mostrando a essência dela, que é o quê? Explorar isso daí de vocês. Vamos para mais uma? Outra questão do Instituto OCP, ó. De certo ou errado, só para começar, hein, senhores? Só para esquentar aí. Sobre os direitos humanos, julgue o item a seguir. Suponha que determinado tratado internacional que verse sobre os direitos humanos seja aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Nesse caso, é correto afirmar que o referido tratado gozará de status equivalente às emendas constitucionais? E aí? Gente, isso é a base. E se isso daí estiver confundindo, tem que revisar os nossos direitos constitucionais. Nós tivemos aula disso. Certo, Larissa já chegou 12 por 7, prodígio, tranquila, e falou: aqui não, banca. Aqui não. Isso aí, gente. Quem lembra do bizu aí? 2235. Passei para vocês. Viu? 2 casas por 2 turnos por 3/5 de seus respectivos membros. Eu li isso tanto quando eu estudava, gente.
que eu sonhava com isso daí, vocês acreditam? Pois é. Então, lembrem disso daí. Se não tiver essa aprovação nesse quórum, né, nessa situação aí toda elaborada dos 2235, é supralegal ou infraconstitucional. E se esse tratado não for de direitos humanos, exceto os de meio ambiente, que, por novidade, aí, também se aplicam, será lei ordinária. Beleza? Então, lembrem disso daí. Infraconstitucional, senhores, são aqueles que estão aí abaixo da nossa Constituição, viu? E supralegal acima das leis, beleza? Então, anotem questão certinha, sem muita novidade, beleza? Vamos para mais um, gente? Vamos ver se a Selecom é tranquila desse jeito? Vamos ver se ela também tem essa mesma tranquilidade aí nas questões? Selecom, FGV. Olha essa daqui, pessoal, da FGV. Explorou o tema um pouquinho a mais. Também não foi difícil. Olha, gritando os direitos humanos dentro da Constituição aqui, ó. Aqui, pessoal, vamos lá. João é descendente de índios e há algum tempo reside em uma conhecida metrópole brasileira. Apesar de estar plenamente integrada aos hábitos e costumes da cidade, foi surpreendido com negativa de emprego pelo diretor de uma sociedade empresária privada, sob o argumento de que índios não se ajustam aos padrões do negócio. Opa, segura aí. Ô, gente, isso daí me lembra a vulnerabilidade dos grupos sociais. A gente teve aula sobre isso? Teve, Larissa, eu estou meio perdido. Ah, teve. Pois é, e eu comentei sobre os índios e quilombolas. Falei, não falei? Pois é, olha que interessante. A banca trazendo isso daí, hein? Então, sugiro para quem não viu essa aula, volte lá, grupos vulneráveis. Tá vendo que tudo conversa, gente? Questão de direitos humanos, ela é complexa. Ela traz aí muitos assuntos agrupados. Por isso que o edital veio gritando tanto assunto, tanta coisa de direitos humanos, e o pessoal olha e assusta. Não, na hora de você fazer questão, não vai ter lá assim, ó, teoria geral, vai cair teoria geral. A outra, grupos vulneráveis. Não, é um conjunto, viu? Então vamos lá. Aí tá aqui, ó. Foi surpreendido com a negativa pelo diretor da Sociedade Empresária Privada sobre o argumento de que índios não se ajustam aos padrões de negócio, considerando as peculiaridades da clientela. E aí ela trouxe as questões aqui, ó, trouxe as alternativas. Ao se consultar com um advogado a respeito da correção ou não dessa prática, foi-lhe informado corretamente que, e ela quer um entendimento de vocês do que é certo e errado. E aí, hein? Vamos ver? Ah, o empregador, por força do princípio da livre iniciativa, opa, isso daí está na nossa Constituição, não está? Está onde, senhores? Estão aonde? A livre iniciativa e a. Vamos voltar lá? Fundamentos. Boa, Lucas. Lucas Prodígio já gritou ali, fundamentos. Opa, tá vendo que a banca explorando de vocês, pessoal? Explorando de vocês um direito de primeira geração, na primeira alternativa,
O cara que não tem essa visão, cara, ele confunde, viu? Confunde mesmo. Vamos lá. Então, livre iniciativa, vou desenhar aqui, ó. Sócio de Vaplo. Eu gosto, na hora da prova, eu sou safo, né, gente? Igual eu gosto de brincar, eu gosto de escrever, eu já falei isso para vocês, escrevendo, grifando, fazendo links, beleza. Tinha liberdade para selecionar os seus empregados, não havendo ilicitude na referida conduta. Aí, cara, a banca, ela quer confundir, né? Aí ela vai falar, não, realmente está nos nossos fundamentos, realmente existe a livre iniciativa, mas os direitos humanos, ele não tem aquela questãozinha de complementar, gente? Um puxa o outro. Então, eu posso olhar só para a livre iniciativa? Eu não vou olhar para os grupos vulneráveis? Eu não vou olhar para os outros contextos? Então, seguro, tá errado. Não sai marcando, não, viu? Vamos lá. B. Como João não é negro, fica afastado da configuração de crime de racismo, o que não impede que seja postulada a reparação dos danos morais sofridos. Opa, eu acho que está tentando confundir a gente, hein, Larissa? Então, vou segurar. Vou segurar. Não vou marcar. Vamos seguir. A configuração do crime de racismo pressupõe a prática de atos de violência ou imposição de intenso sofrimento psicológico, o que não ocorreu no caso. É no de racismo mesmo, senhores? Alguém lembra? Se eu fosse vocês, revisava isso aí, se é racismo mesmo. Nós tivemos aula sobre tortura aí, não tem 2 dias, viu? Então, segura. D. A negativa de emprego pelo fato de João ser índio, conforme justificativa apresentada pelo diretor da sociedade empresária, configura crime de racismo, sim. E o empregador não estava obrigado a fornecer qualquer justificativa a João, ou negar-lhe o emprego. Logo, os motivos declinados não poderiam ser perquiridos. E aí, gente? Qual que é nosso gabarito, senhores? E aí, senhores? A, B, C, D ou E? Gente, vamos lá. Anotem aí, ó. Lei 7.716. Revisar. Ah, mas, gente, a banca pode explorar um tópico simples de conhecimento. Boa, viu, Larissa? Damares? Raça, cor, etnia, religião, precedência nacional. Assim, constitui crime de preconceito, podendo enquadrar-se como racismo, incidindo em pena de reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 4º da lei, negar ou obstar emprego em empresa privada, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Olha como é que a FGV trouxe os direitos humanos dentro da Constituição. Então, gente, racismo não é só aquilo lá, não. Analisem no contexto geral. Lembram da dignidade humana como núcleo. Como que eu vou nessa B aqui, ó? Como João não é negro, fica afastado da configuração do crime de racismo, o que não impede que seja postulada a reparação dos danos morais sofridos. Opa! Aí
Eu estou indo contra a dignidade humana, ué. Eu estou falando que o pode, por ele não ser negro, que ele não pode correr atrás dessa reparação? Foi isso que vocês marcaram? E a AD bonitinha, falando que a negativa de emprego pelo fato de João ser índio, conforme justificativa apresentada pelo diretor de sociedade privada, configura o crime de racismo. Vocês estão indo contra a dignidade. Lembram que eu falei com vocês, pessoal? Quando vocês for resolver a questão de direitos humanos, é só você ir ao encontro do que a dignidade da pessoa humana quer. Qual dessas duas, pessoal? A B ou a D está indo ao encontro disso? Anotem, digitem, qual das duas, a B ou a D, senhores? Está indo ao encontro. A D. Portanto, é nosso gabarito, viu? Beleza, gente? Pode ir para mais uma? Ficou tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá. E essa daqui a gente não vai errar essa segunda, hein, gente? Quem errou essa daí, anota, revisa, porque vocês estão esquecendo de um ponto fundamental. Direitos humanos, dignidade da pessoa humana. Para mais uma. 3 gerações da família Silva viviam sob o mesmo teto, o que decorria principalmente das dificuldades econômicas enfrentadas para que cada núcleo familiar pudesse ter uma moradia independente. Além disso, ainda moravam no local 2 jovens, na faixa dos 20 anos, as quais foram acolhidas pela família, sendo reconhecidas por João e Maria. O casal de idosos, dono da casa, como filhas de criação. Beleza? Olha que interessante, hein? Além disso, ainda moravam no local 2 jovens, na faixa dos 20 anos, que foram acolhidas pela família, sendo reconhecidas por João e Maria, o casal de idosos, dono da casa, como filhos de criação. Beleza. Nesse ambiente de convivência, Pedro, neto de João e Maria, com 18 anos de idade, proferiu diversas ofensas verbais contra uma das referidas filhas de criação, causando-lhe intenso sofrimento psicológico. À luz das normas vigentes, a conduta de Pedro, a questão dada, gente. Vamos lá. Lembrem aí, olhem para os direitos humanos, analisem qual que vai ao encontro, e não de encontro, viu, senhor? Ao encontro. Conversa com os direitos humanos, conversa com a dignidade humana. Vocês vão ver que fica fácil. Ah, não pode ser considerada violência familiar e doméstica contra a mulher, visto que, em razão da ausência do laço natural com a filha de criação. E aí, gente? Alguém lembrou de Lei Maria da Penha? Só lembrou? E lá na Lei Maria da Penha, fala que tem que ter alguma relação direta de sangue? Alguém só lembrou, só puxou? Pois é, tá vendo que está conversando? Então essa A tá certa, senhores? Certo ou errado? Sai fora de bizu errado, gente. Tá indo contra a dignidade humana, tá indo contra qualquer coisa. Então o cara, por não ter... não pode ser considerado violência familiar e doméstica contra a mulher? Ué, pela ausência do laço nacional de filho? Então, só se fosse dos mesmos sangue. Aí fica fácil, hein? Sai fora. B. Não pode ser considerado violência familiar e doméstica contra a mulher, já que a filha de criação somente mantém vínculo com João e Maria. Aí não, senhores. Aí ficou fácil, hein? E é FGV, hein, senhores? Ah, porque a banca FGV é difícil. CESP é difícil. Né? Não, não é. Eu não acho. Para mim, isso é bobeira. Você tem que direcionar
e entender o comportamento da banca. Aí fica fácil. Aqui, por mais que uma questão da FGV, você tendo essa chave da dignidade, tendo um mínimo do conhecimento sobre direitos humanos dentro da Constituição, você mata. Não pode ser considerada violência familiar e doméstica contra a filha de criação, pois ele é o mais jovem que ela, não podendo subjugá-la psicologicamente. Ah, pelo amor de Deus, gente. Você vê aí cara de 17, 16 anos cometendo atrocidades. Aí, aquela hora que eu fico bravo aí, vocês me vê pedindo desculpa depois. Eu não vou nem, eu vou me segurar porque tá cedo, não deu nem 8 horas da manhã ainda, viu, gente? Então sai fora desse bizu aqui, ó. Acho que minha pressão tá subindo é nessas questões com vocês, viu, gente? Sinceramente. Pode ser considerada violência familiar e doméstica, pois praticada no âmbito familiar, a qual estava integrada a filha de criação que sofreu ofensas. Vocês vão pegar uma questão dessa, gente? Lá no dia? Aí é porque não quer passar. Questão dada, hein? Um mel. Qual que é o nosso gabarito, senhores? Mais fácil aqui. Mais fácil. Agora eu me regacei, hein? Nu. Mais fácil que isso, só 2 disso. Certo ou errado, gente? D, né? Gabarito. Boa. E eu nem tomei café, hein, senhores? Se eu tivesse tomado café, eu já estava agitado. Pode ser considerada violência familiar e doméstica, desde que a filha de criação que sofreu as ofensas esteja residindo há mais de 1 ano com a família. Respira até 10 quando você lê um negócio desse, viu? Aí você vai buscar na sua mente aonde você viu isso e não vai achar. Portanto, senhores, gabarito D de dado. Um mel. Fácil, viu? E lembrem de revisar o artigo 5º, viu, senhores? Da Constituição. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Eu estou gostando dessas questões. Vocês estão gostando, gente? Acho que está ficando tranquilo, não está? Então vamos indo. Vamos massificando isso daqui. Ó, FGV, é porque FGV é difícil, né, gente? Vocês estão vendo, né? Difícil demais. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Ah, não. Ela não está trazendo aquela bobeira do 2235 de novo, não, né, gente? Não é possível que ela está trazendo isso de novo para nós. Pois é, não é possível. Ou é? Será? Vamos ver. Foram aprovados em cada. Opa, aprovado em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, nas duas, né? Em 2 turnos, por 3/5 dos respectivos membros. No âmbito da hierarquia da lei do Brasil, a Convenção de Direitos Humanos tem status de. Eu vou deixar até para vocês responder. Decreto legislativo? Lei ordinária? Norma supra, mas infraconstitucional? Meu Deus do céu, o que ela quis dizer nessa C aqui? Norma supralegal, mas infraconstitucional. Eita, não vou nem criticar. D, norma constitucional, e E, supraconstitucional. Qual que é nosso gabarito, senhores? D de dado. D de dado. Supra. Senhores, eu falei com vocês. É o quê? Acima das leis, abaixo da Constituição. D, norma constitucional dada. E é FGV, hein, gente? É porque é difícil.
Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso, Congresso Nacional, em 2 turnos, 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Beleza? Vamos para mais uma? Estou gostando disso daqui. Não é por nada, não. Todo mundo acertando. Maravilha. Tá fácil, hein, senhores? Tá tranquilo. Vamos lá, vamos para mais uma. Essa questão aqui a gente vai rever muito conteúdo nela. A banca Vunesp, né? Uma questão, uma PC de São Paulo, questão boa, gente. Questão gostosa de fazer, ó. É correto afirmar que os direitos humanos fundamentais. Aonde estão os nossos direitos fundamentais, senhor? Alguém lembra? Eu esqueci. Aonde estão os nossos direitos fundamentais? Pois é, mas eles estão em qual documento? De ordem interna ou externa? Só para me lembrar, porque eu esqueci. Ah, tá, lembrei. Boa. Obrigado. Então vamos lá. A minha memória anda ruim, senhores. Você acredita nisso? É correto afirmar que os direitos humanos fundamentais A. Consistem em instrumentos de legislação do poder punitivo do próprio Estado e de suas autoridades constituídas. Eu acho que ele está confundindo os direitos aí, não está não, gente? Essa área está falando de quê, hein? Depois vocês pesquisem. B. Surgem após o nascimento da ideia de constitucionalismo? Eu não me lembro de ter falado isso com vocês, hein? C. Visam estabelecer condições mínimas da vida e desenvolvimento da pessoa? Eu acho que eu estou lembrando aqui de dignidade da pessoa humana. E aí me veio na mente artigo 1º da Constituição. E aí eu lembrei que a Constituição, direitos fundamentais, tudo conversou. Qual que é o nosso gabarito, então, gente? Não vou nem olhar para as outras. C. Mila, Larissa, isso aí. Boa. Rafa, Damares. Tem por finalidade a proteção contra o arbítrio das empresas multinacionais. Já deu 8 horas? Já pode ficar nervoso, gente? Porque, pelo amor de Deus, viu? E são aplicáveis tanto às pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas. Né? A única que poderia confundir um pouco aquele candidato um pouco mais bizonho é aí. Mas não. Nosso gabarito é, sem dúvidas, a C. Viu? E aí, anotem aí. Porém, apesar de tanto as pessoas naturais físicas quanto as pessoas jurídicas serem titulares de direitos fundamentais, a questão faz referência aos direitos humanos. E eu posso ter direito humano, senhores, para uma empresa? Direito humano? Ah, entendi. É porque eu tinha esquecido. Então vamos seguindo. Então, C, né, gente? Gabarito. C. Ficou fácil, hein, gente? Ficou fácil. Todo mundo acertando aqui. Eu quero ver no simulado 7 que eu mandei essa madrugada, se eu vou ficar feliz.
desse jeito. Tomara. Mais uma, senhores. Considerando a evolução histórica dos direitos humanos, assinale a alternativa que indica corretamente as três gerações de direitos na ordem histórica em que elas são classificadas pela doutrina. E agora eu quero ver, hein? Direitos da coletividade, direitos da solidariedade ou fraternidade, né, sempre, e direitos e garantias individuais. B. Direitos de liberdade positiva. O que seria um direito de liberdade positiva, hein? Depois pesquisem. Direitos de liberdade negativa. Ó, a banca foi maldosa aí, hein? Ah, agora eu quero ver. E direitos de solidariedade ou fraternidade. C. Direitos civis e sociais. Vixe Maria, saiu confundindo, saiu juntando, foi tudo. Direitos de liberdade e garantias individuais, repetiu? E direitos coletivos e transindividuais. É, né? A banca terrível. E D, direitos de liberdade negativa, escusa do Estado, sai fora, você não entra no meu terreno aqui, não. Civis e políticos, ainda complementou, hein? Civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, aperte o S, segunda geração, e direito de fraternidade e solidariedade. Ué, gente, eu acho que achei o gabarito. Olha o português tentando confundir vocês aí, ó. Direitos de liberdade negativa. Vírgula. Ainda mostrou para vocês quais são civis e políticos. Ó, o bizu, liga o PC, direito de primeira geração. Civis e políticos. Isso. Depois ela trouxe direitos econômicos, sociais e culturais, aperte o ESC, segunda geração. Depois ela trouxe direito de fraternidade ou solidariedade. Coloque o CD, difusos e coletivos, igual fraternidade. Lindo. O Mel desenhou direitos trabalhistas, direitos sociais e direitos de democracia. Aí não, hein? Ela tentou confundir. Gabarito, portanto, D de Deus, viu, gente? Maravilha. Outra banca, viu, gente? Essa daqui é a banca VUNESP, e olha aí, buscando a mesma coisa. Eu trouxe questões do Instituto OCP, FGV, VUNESP, tudo conversando a mesma coisa. Então, e tudo que está lá no material de vocês, viu? Vocês viram aí. Vamos para mais um? Eu acho que eu vou para mais um. Eu estou gostando disso daqui. E aí, senhores, vamos ou não vamos? Não, a PPMG, a última foi a Selecom, viu, João? E no seu processo, no seu, aquele processo simplificado, foi a FGV. Por isso que eu trouxe algumas questões da FGV aí, mas a última foi Selecom. Beleza? Mas pelo que vocês estão vendo aqui, fala ou não fala da mesma coisa, gente? É genérico. Vocês viram aí que não teve uma questão, independente da banca, ou FGV, ou Instituto AOCP, que é a banca de vocês, ou do Unesp e tal. Não teve uma questão que trouxe só isso daqui, ó. É tudo junto. Então tem que ter o básico, né? Saber o que é dignidade humana, o direito de primeira, segunda e terceira geração, saber se esse vínculo familiar ali, voltado ali para as legislações especiais, tudo é genérico. Vamos seguindo, gente? Olha esse daqui da VUNESP também. A prática do racismo é uma conduta que é severamente combatida pelas normas dos direitos humanos internacionais. Verdade ou mentira, gente? Verdade.
No estado brasileiro, e ele não está falando estado Minas Gerais, São Paulo, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Olha o E maiúsculo ali, ó. O estado brasileiro, a Constituição Federal de 88, né, senhores? Estabelece quanto a essa matéria, a qual o racismo é um crime, um crime. Já é a segunda, hein, Larissa? Anota aí. Acho que eu tô meio mal, gente. Vamos lá. Um crime. Dormir muito pouco, 3 horas. E tô agitado assim. Inafiançável e imprescritível. Isso é verdade, senhores? Alguém lembra o mnemônico que eu falei aí, ó? Ração e TTH? Ração, racismo e ação de grupos, tal, são o quê, gente? Seguindo, hein? Cuidado, para não confundir isso daí no dia. Gente, vocês estão indo no meu bizu errado, vocês revisem, viu? Revisa lá. Isso, Graziele, é isso. É firme, 12/7, gente. Vocês vão ir nesses bizu que eu vou dando aí na hora de fazer questão, eu já falei. Vocês têm que ser confiante. Chegar confiante. Isso, inafiançável e imprescritível. Acabei de falar o ração. TTTH é o quê, gente? Terrorismo, tortura e tráfico? Insuscetíveis. E o racismo e a ação inafiançáveis e imprescritíveis. Questão dada. Letra A. Viu? Não vou nem ler as outras para eu não ficar nervoso. A cabeça já está até começando a doer. B. Hediondo? Racismo é hediondo, senhores? Nós tivemos aula de crimes hediondos, para quem é aluno tem acesso a todas as aulas, viu? E os materiais didáticos. Inclusive, pois é, eu acho que é a abstinência de café, viu, Graziele? Inclusive, terminando aqui, eu vou ali tomar um café, que senão dá para fazer 4 horas resolvendo questões com vocês 9 horas da manhã e não, viu? Até meio-dia. Não, eu vou passar mal. Gente, é hediondo? Não. Não é hediondo. Não é hediondo. Insuscetível de graça e anistia? Falei com vocês. Quais que são, gente? Insuscetível de graça e anistia? E depois ela traz aqui, ó, que deve ser punido com pena de detenção, que prescreve em 10 anos, baboseira, baboseira, baboseira. Gabarito, sem dúvidas, A. Viu? A. Seguindo. Vamos para mais uma. Essa daqui é a VUNESP, viu? VUNESP. Estou transitando entre as bancas aqui, senhores, para vocês recapitularem e ver que falam a mesma coisa. Olha essa daqui que bonitinha, gente. Não é por nada, não. A pessoa que acha a questão de direitos humanos bonitinha, ela é no mínimo diferente, né, não, gente? Para não falar outra coisa. Então, vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Homem, direitos do homem, proclamada pela ONU em 1948, asserva que toda pessoa tem o direito de liberdade de locomoção. Falei ou não falei isso para vocês, gente? Liberdade de locomoção? Nesse sentido, é correto afirmar que esse direito é garantido pela Constituição Federal por meio de... foi um mel. Adivinha onde que caiu essa questão, gente? Vocês não fazem ideia. Sabe aonde? Polícia Civil de São Paulo. Então eu pergunto para vocês. Olha o nível de conhecimento que vocês estão tendo. Polícia Civil de São Paulo, senhores. Viu? Essa é para nos... Mas, gente,
É porque vocês já estão ó, visurados, vocês estão 12/7. Tem muita gente que nem sabe o que é um habeas corpus, vocês acreditam nisso? Pois é, vamos para mais uma. Vamos lá, vamos para mais uma. Deixa eu anotar aqui. Esses dias eu vi um cara perguntando se ia ter redação na internet. Ah, né? Porque eu não vi. É aquela hora que eu arrumo meu réu primário, viu, Breno? É aquela hora que eu sou processado e eu não posso, então, por isso que eu nem vejo. Vamos lá, mas acontece, viu, gente? Por isso que eu falo, só. Ah, eu tô desanimado, é poucas vagas. Gente, poucas vagas? Foi a prova que eu fiz esses dias, ué, 165 vagas, 47 mil inscritos. Sabe quanto? 265 por vaga. Isso é poucas vagas. Agora, 1.500 vagas é coisa demais, senhores. Vocês estão preparados. 50% disso nunca estudou, 20%, 20% estudou há tempos atrás, ou então só pagou e não vai, 20% efetivamente estudou, 10% disso não vai, porque acontece alguma coisa, fica 10% para 1.500 vagas. Esse concurso que eu estou te falando, 47 mil inscritos, entrou 1,5%, 400. Isso é pouca vaga. Então, animem, animem. Até eu estou animado para essa prova, nem eu vou fazer, eu tô animado. Então, eu não vou nem fazer, viu, gente? Vamos para mais um. Eu estou gostando de direitos humanos. Para quem falou que não gosta de direitos humanos, está começando a gostar, né, gente? Eu tenho certeza. A noção de direitos humanos foi-se. Vixe, olha, nu. Que isso, gente? Isso tudo para. Não, que isso, não vou, vou fazer, não. Pode ficar tranquilo, viu, gente? Mas quem estuda um pouco que seja. Muito, exato, Marcelo. Muito, sobe muito. A noção de direitos humanos foi se expandindo, ou foi sem nu. Eu acho até bonito quando usa essas ênclases aí, eu já expliquei isso para vocês, hein? Ênclase, mesóclase, expandido no decorrer da história, de forma que se passou a falar em diferentes gerações ou dimensões. Nossa, eu já falei tanto disso aqui hoje. Compreende alguns direitos assegurados de forma pioneira em relação à face histórica anterior, dentre os quais podem ser citados na ordem cronológica de cada geração os direitos, de novo, senhores. Outra banca, aquela lá era FGV, né? A VUNESP aqui. Sociais, autodeterminação dos povos e econômicos, políticos e o desenvolvimento, civis ao desenvolvimento e políticos, político ao meio ambiente sadio e sociais, e civis, sociais e de paz. E aí? E agora, eu vou desbloquear um negócio na cabeça de vocês. Eu acho legal esse E com a interrogação. Ô, gente, vou desbloquear. Sabe por quê, Damar? Você está certo. Vocês estão certos. Eu desenhei até uma pomba branca no desenho de vocês aqui, ó, no material. Eu não desenhei uma pomba branca? Cadê essa pomba? Aqui, gente. E falei que os direitos de terceira geração são difusos e coletivos. A paz, ela é o quê? Mundial. Eu consigo falar que fulano vai ter paz e o outro não vai ter? Não. Eles são o quê?
Difusos, fraternidade. Fraternidade são direitos de terceira dimensão ou geração. Logo, a paz entra nisso, gente? O meio ambiente entra nisso? Tem até uma pomba branca. Vocês estão tendo noção disso, pessoal? Uma pomba branca no material de vocês? Pois é ele, viu, senhores? Civis, primeira geração, escusa do Estado, afastamento do Estado, eu escolho, eu decido. Sociais, segunda geração, econômicos, sociais, culturais, direitos prestacionais por parte do Estado, tem que fazer de forma progressiva, sem morosidade. Terceira geração, difusos e coletivos, e parte da doutrina entende como direito da paz. Viu? E tem outras doutrinas aí que falam que é de quinta geração a dimensão dos direitos humanos, mas água potável, entre outros. Mas, para título de prova aqui, por eliminatória, gabarito E. Viu, senhores? E é isso. A aula tá legal, tá boa, imagino que sim, mas vamos parar aí meia horinha para 9 horas da manhã eu começar a aula de resolução de questões. Efetivamente, vou fazer com vocês todos os simulados que eu mandei nas últimas 2 semanas. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até daqui a pouco, viu? Abraço. Boa.